Abra sua Bíblia comigo. Na Epístola aos Hebreus. Capítulo de número 4. Nós leremos os versos 14, 15 e 16. Vou pedir que, à medida que você encontre o texto, você se coloque de pé para nós lermos a palavra em reverência. Hebreus 4, dos versos 14 a 16. Só uma pequena lembrança, nós temos utilizado aqui na nossa igreja a versão NAA, então se você planeja comprar uma Bíblia nova, você pode comprar nessa versão, que é a que a gente oficialmente usa aqui em nossos cultos. Te incentivo a, inclusive, trazer a sua igreja para os nossos cultos, né? Hoje nós temos muitas facilidades com trazer a sua Bíblia, né? A sua igreja não, né? A sua Bíblia para os nossos cultos. Temos muitas facilidades, o celular às vezes se torna muito fácil, à mão o texto ali, mas quero incentivar você a poder trazer a sua Bíblia de papel, nos ajuda a focar um pouco mais, nos ajuda a termos o texto em mãos. Então, quero incentivá-lo, sempre que possível, traga a sua Bíblia, para que nós possamos ler a palavra do Senhor. Então, Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16, diz assim: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança e assim, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Curve a sua cabeça, vamos orar. Santo Deus, nós rogamos que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e os nossos corações e nos capacite a ouvirmos a Tua palavra e responder a ela com fé e obediência, para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar? Já houve algum momento na sua vida em que você experimentou algum tipo de dor, de sofrimento, de luta, e que alguma pessoa, na melhor das intenções, se aproximou de você para te consolar, para te trazer palavras de ânimo, para te encorajar, para te dizer que vai ficar tudo bem. Mas no meio da sua luta, você ouve essas palavras e você sabe que aquela pessoa não conhece a sua dor. Você sabe que talvez ela nunca tenha experimentado nada parecido com aquilo que você está passando nesse momento. Talvez essa pessoa, na melhor das intenções, tenha querido te trazer, de fato, algum tipo de consolo. Mas em sua mente tão atribulada, ao ouvir essa pessoa em específico trazer essas palavras para você, talvez você tenha pensado, talvez até mesmo expressado: por que você pode me dizer essas coisas? Você não sabe o que eu estou sofrendo. Você não conhece a minha dor. Como é que você vira para mim e vai dizer que vai ficar tudo bem, se você não sabe o quanto eu estou sofrendo? Se você nunca calçou os meus sapatos, se você nunca experimentou a minha angústia,
Talvez você possa ter estado do outro lado, sendo alguém que foi consolar alguém na melhor das intenções. Mas aquela pessoa não estava bem. No meio da sua dor, ela não conseguiu receber as suas palavras. Mas que sensação diferente é quando nós somos consolados por alguém que já passou por aquilo que você está passando. E sobreviveu. É diferente. Eu me lembro da experiência que nós tivemos em 2020, quando nós perdemos a nossa primeira filha, depois de 10 dias de vida. E essa é uma experiência de profunda dor. E houveram muitas pessoas bem intencionadas que vieram nos consolar. E nós ouvimos aquilo. E recebemos aquilo. Mas uma das pessoas que mais nos consolou foi um amigo próximo a nós. Que há pouco tempo, antes de nós perdermos a nossa filha, também tinha perdido seu filho. Também tinha passado pela nossa dor. Ele entendia o que nós estávamos sofrendo. Porque ele sofreu o que nós sofremos. Ele havia experimentado a mesma dor que nós. Eles recentemente haviam também perdido um filho. Estavam de luto também. E aquela pessoa, aquele irmão, quando ele estava lá no velório, ele não precisou dizer uma palavra. Apenas a presença dele já nos trouxe um tipo de encorajamento que talvez 1000 palavras não seriam capazes de trazer. Por que isso? Porque era alguém que conhecia a nossa dor. Era alguém que tinha participado de um sofrimento igual ao nosso. E por isso tê-lo ali, ver que ele tinha acabado de passar pelas mesmas coisas que nós, mas ele estava firme na fé, ele estava ainda confiante em Jesus, ele não tinha abandonado a sua confissão de fé, ele não havia negado a salvação em Cristo. E apesar da dor, do sofrimento, da angústia, ele estava ali. Ele não precisou dizer uma palavra. Apenas vê-lo ali foi algo que, de alguma forma, nos encorajou e nos deu esperança. Porque ele era alguém que conhecia a nossa dor. Ele era alguém que entendia o nosso choro. Ele era alguém que sabia o que a gente estava passando. E essa é a realidade do nosso Deus. Um Deus que nos conhece na nossa dor. Um Deus que conhece a nossa dor. É sobre isso que nós vamos conversar um pouco nessa noite, a partir desse texto da Epístola aos Hebreus que nós lemos aqui. E é interessante nós notarmos que a Epístola aos Hebreus, ela foi escrita pelo menos com 2 objetivos principais. Nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, embora durante muito tempo acreditava-se que tinha sido Paulo que escreveu essa carta. Ainda hoje existem pessoas que afirmam que essa carta é de autoria de Paulo, mas a verdade é que só Deus sabe quem é o autor dessa carta. Embora tenha muitos trechos que sejam similares a algumas passagens de Paulo em outras epístolas, há também muitas divergências e muitas diferenças. Então, a realidade é que nós não sabemos quem é o autor dessa carta, e não faz muita diferença, porque, ainda que não sabemos quem é o autor humano, sabemos quem é o autor último, que é o próprio Deus, que inspirou, através do Espírito Santo, o autor de Hebreus a escrever essa carta, que permanece para nós até hoje. E ele tem alguns objetivos, entre os deles, tentando ser rápido e resumindo um pouco os objetivos do autor de Hebreus, é, de alguma forma, incentivar os seus leitores a conservarem firme a fé que eles tinham agora em Jesus, a fé que eles tinham adquirido recentemente em Cristo como Messias, mesmo diante de inúmeras dificuldades que eles estavam passando. E uma das principais tentações desse público, que eram, adivinhe, hebreus, eles estavam vindo de um contexto da antiga aliança, do Antigo Testamento, dos sacrifícios no templo, de toda a lei, e agora eles haviam entendido que Cristo era o Messias prometido e que um novo momento na história da redenção havia se iniciado. Mas por conta dessas dificuldades que eles estavam passando, muitos desses cristãos estavam sendo tentados a retornar às práticas da antiga aliança, retornar às práticas do sacrifício, retornar às práticas da observância de calendários específicos, da guarda da lei, e entre tantas outras coisas, como a alimentação, como a circuncisão,
entre outros fatores. E por conta disso, o autor de Hebreus, grande parte do conteúdo dessa epístola, é uma defesa de como Jesus é a realidade, é a substância, é o cumprimento daquilo que a antiga aliança era apenas uma sombra. Todas aquelas instituições do Antigo Testamento, seja o sacerdócio, sejam os profetas, seja a realeza, sejam os sacrifícios, todas essas coisas apontavam como sombra para a realidade que se cumpriu em Cristo Jesus. Jesus era, de fato, o conteúdo objetivo para o qual todo o Antigo Testamento apontava. Então, o objetivo do autor de Hebreus é mostrar que era ilógico que aqueles cristãos, uma vez tendo experimentado a realidade que Cristo cumpre, eles quisessem retornar para algo inferior, quisessem retornar para aquilo que era apenas sombra, quisessem retornar para um momento anterior na história da redenção. Então ele tem esse objetivo de exortar aqueles irmãos que permanecessem firmes na fé, especialmente na fé que foi revelada com a chegada de Cristo e a nova aliança que se inicia no seu sangue. E é nesse contexto que o autor de Hebreus nos apresenta Jesus como o grande sumo sacerdote. Aquele cujo seu sacerdócio é superior ao sacerdócio levítico. Aquele que apresenta um sacrifício maior do que aqueles que eram apresentados no templo para a remissão dos pecados. Ele apresenta isso em várias passagens nessa epístola. Em vários momentos, o autor de Hebreus está nos mostrando como Jesus é um sacerdote superior, como Jesus oferece um sacrifício superior, como Jesus, como profeta, é superior aos profetas do Antigo Testamento, como Jesus, ele é maior do que Josué, porque ele nos dá um descanso maior do que Josué havia dado ao povo, ao guiar o povo ao entrar na terra. Então, o autor de Hebreus, ele está argumentando o tempo todo, vejam como Jesus é superior a Moisés, é superior à lei, é superior aos profetas, ao sacerdócio, ao sacrifício. Jesus é muito superior, não tem por que vocês quererem retornar. E nesse trecho que nós lemos, o autor de Hebreus apela para que esses cristãos, exorta esses cristãos para que eles permaneçam firmes na fé, justamente pelo fato de que Jesus é esse sumo sacerdote. E que eles deveriam ser encorajados a isso, porque, como eu falei, o sacerdócio de Jesus é superior. Porque a capacidade de Jesus de se compadecer das necessidades humanas, ela é superior. Porque Jesus é um sacerdote perfeito e santo. Porque o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio eterno e de uma ordem superior, como o autor vai argumentar em outra parte dessa epístola, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão ou dos levitas. Porque Jesus iniciou uma nova e superior aliança. Porque o ministério de Jesus é exercido não num tabernáculo humano, mas no verdadeiro tabernáculo celestial, no qual ele ministra diante do próprio Deus. E porque Jesus ofereceu a si mesmo como um sacrifício perfeito, de uma vez por todas, para a nossa salvação e para o aperfeiçoamento de todos os seus seguidores. E é com base nisso, nessa realidade, que o autor de Hebreus, então, está exortando os seus leitores a permanecerem firmes em sua confissão de fé. Porque eles já experimentaram algo superior, e é por isso que no verso 14 ele diz, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como nosso grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, conservemos firme a nossa confissão de fé. Porque essa fé está baseada nessa pessoa, nesse sacerdote, que garantiu para nós a nossa salvação, que garantiu para nós uma nova aliança, que garantiu para nós algo superior. Então permaneçam firmes nessa convicção de fé que vocês têm, na confissão dessa fé que uma vez vocês fizeram. Não retrocedam, porque nós já experimentamos uma realidade superior. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Diante dessa realidade, da obra de Cristo em favor deles, eles então deveriam manter-se firmes. Aqueles cristãos precisavam estar cientes da superioridade da obra de Cristo
e do seu papel como nosso mediador diante de Deus. Assim como nós também precisamos estar cientes da superioridade e da suficiência da obra de Cristo em nosso favor, se nós desejamos permanecer firmes em nossa fé. Mas é interessante que no versículo 15, o autor de Hebreus ele aprofunda ainda mais. Ele apresenta para nós o fundamento do porquê esse sacerdócio deve nos levar a permanecermos firmes. De que forma receber a Jesus como nosso sumo sacerdote é um incentivo e uma exortação para que a gente permaneça firme na fé. Você pode perceber que esse versículo ele começa com um porquê. Um porquê explicativo. Um porquê cujo objetivo é descrever que o que ele vai falar agora no verso 15 está explicando o que ele estava dizendo no verso anterior. Então agora ele vai dar as razões pela qual nós devemos manter a nossa confissão de fé diante da realidade de que nós temos um sumo sacerdote, que é o Filho de Deus, que entrou aos céus e que agora ministra em nosso favor. E ele está basicamente nos dizendo que, ainda que agora, nesse momento, o Filho de Deus, o Cristo ressurreto, ele tenha adentrado aos céus, como ele afirma no verso 14, ele não está menos disponível a nós, porque agora ele não está mais na terra. Ele não está menos compassivo para com o seu povo, por conta da sua ausência na terra, por estar assentado à destra de Deus. Na verdade, o que o autor de Hebreus está argumentando para nós, e todo o incentivo dele a esses cristãos, é pelo fato de que Jesus ele se identifica plenamente com o seu povo, apesar de estar nos céus nesse momento. O coração de Jesus ainda está conosco. Então, ele vai dizer, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. E é interessante a gente notar essa ideia que a palavra compadecer traz para nós. Porque o ensino de toda a Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é que nós temos um Deus que se compadece de nós. Já parou para refletir no que isso significa? A palavra compadecer, ela significa literalmente padecer com, padecer ao lado de, ou sofrer junto. Agora, não é curioso nós imaginarmos um Deus soberano, criador de todas as coisas, que não possui necessidade de nada. Um Deus que está vestido de glória e de majestade. Um Deus que está assentado no alto e sublime trono. Não é curioso nós pensarmos como esse Deus é capaz de conhecer a nossa dor, de sentir a nossa dor, de sofrer junto conosco. Mais ainda, porque a palavra compadecer traz a ideia de alguém que é afetado pela nossa dor. Mas como esse Deus, que não tem necessidade de nada, que não conhece o pecado, pode nos consolar e se compadecer das nossas angústias? Uma vez que nós iniciamos
o nosso sermão aqui falando justamente da dificuldade que nós temos de recebermos o consolo daqueles que não conhecem a nossa dor. Como esse Deus, tão exaltado, pode conhecer a nossa dor e, portanto, ser capaz de nos consolar? Mas, ainda assim, esse é um ensino consistente das Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento. Ele é um Deus que se compadece de nós. O texto de Isaías 57:15, o profeta nos dá uma ideia de como isso pode acontecer. Ele diz o seguinte: porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, diz o Senhor. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É interessante que esse texto nos revela algo. Deus, ele não conhece apenas a nossa dor e o nosso sofrimento de forma teórica. Como um médico que receita para você um remédio de uma doença que ele nunca teve. E algo que só vai se tornar mais claro para nós na pessoa de Cristo. Porque em Jesus, o próprio Deus encarnado, na pessoa do Filho eterno, experimentou o nosso sofrimento. Isso é o que o autor de Hebreus está nos revelando. Deus é capaz de se compadecer de nós, porque em Jesus ele experimentou a nossa realidade. Porque em Jesus ele escolheu conhecer o nosso sofrimento, não apenas na mente, mas na vida, levando-o sobre si. Ele se compadece das nossas fraquezas, porque em carne e osso, ele viveu as nossas fraquezas. Mais uma vez, citando o profeta Isaías, um trecho a famosa profecia sobre o Messias, no capítulo 53, o profeta diz: ele é um homem de dores e que sabe o que é padecer. E é por isso que o autor de Hebreus está nos incentivando, nos encorajando a permanecermos firmes na fé. Porque ele está nos lembrando que a nossa dor dói em Jesus. Jesus é capaz de sentir o nosso sofrimento como se fosse dele mesmo. E isso só é possível porque o próprio Cristo trilhou o caminho de sofrimento que nós mesmos trilhamos. Ele foi tentado, como o autor de Hebreus vai dizer, em todas as coisas, a semelhança de nós, a nossa semelhança. Jesus experimentou as mesmas tentações que nós passamos. Jesus passou as mesmas lutas que nós passamos. Jesus conheceu as mesmas angústias pelas quais nós passamos. Mas ainda assim sem pecar. E é óbvio que isso não significa que as coisas foram mais fáceis para ele. Uma vez que ele não pecou, que ele não podia pecar, então é fácil um ser que é impecável resistir às tentações. Mas é exatamente o contrário. É justamente por ser totalmente puro e santo que as dores das tentações pelas quais Jesus passou foram infinitamente mais agudas do que qualquer tentação que qualquer outro pecador jamais pôde experimentar. Porque Jesus resistiu às tentações até o final. Ele permaneceu firme. Quando as tentações eram mais severas, aonde geralmente nós nos dobramos, aonde geralmente nós não aguentamos, aonde geralmente nós cedemos.
Jesus permaneceu firme, sem se dobrar. A angústia, a dor que ele resistiu foi muito maior, justamente pelo fato de que ele não pecou em meio às suas tentações. Ele resistiu até o final, sem ceder a nenhuma delas. Porque, como diz o escritor Dane Ortlund, Jesus ele foi um homem sem pecados, e não um super-homem sem pecados. Jesus ele foi um homem como eu e você, sujeito às mesmas tentações que eu e você, mas ainda assim permaneceu sem pecados. E sabe o que isso significa para nós, meus irmãos? Que Jesus sabe o que é estar sedento. Jesus sabe o que é estar faminto. Jesus sabe o que é ser desprezado. Jesus sabe o que é ser rejeitado. Ele sabe o que é ser escarnecido, envergonhado, humilhado, abandonado. Ele sabe o que é ser mal compreendido, o que é ser caluniado, o que é ser sufocado, torturado e morto. Jesus sabe. Ele conhece a sua dor. Ele conhece o seu sofrimento. Ele conhece a sua luta. Porque ele experimentou cada uma delas. Jesus sabe como é se sentir sozinho. Jesus sabe, porque ele mesmo sofreu tudo isso. E a nossa tendência é justamente sentir que quando as coisas apertam, quando elas ficam mais difíceis, nós estamos sozinhos. Quando a dor vem, quando a gente passa por sofrimento, a nossa tendência é nos sentirmos isolados. É nos sentirmos abandonados. Mas o que o autor de Hebreus está dizendo para nós é que isso é uma mentira. Na verdade, é quando mais sofremos e sentimos dor, que o coração de Cristo se comove por nós. É justamente na nossa angústia, no nosso sofrimento, na nossa luta, que Jesus se move em nossa direção, porque Ele conhece a nossa dor. É em momentos assim, que a Bíblia nos lembra que nós temos um amigo, com um A maiúsculo, que compreende a nossa dor. Um amigo que está disponível. Um amigo que se senta ao nosso lado. Que estende o seu ombro para nós. Que nos acolhe em seus braços. Que nos abraça. Que nos compreende. Que nos entende. Que nos acolhe. As nossas lutas, as nossas dores, as nossas dificuldades não nos afastam de Cristo. Muito pelo contrário. É em meio a elas que o coração de Cristo se move em direção a nós. E é em meio às nossas dores, em meio ao nosso sofrimento, em meio à nossa angústia, que é para Ele que nós devemos correr. O problema é que o nosso coração tolo, muitas das vezes, em meio a todo esse sofrimento, corre de Jesus, quando nós deveríamos correr para Jesus. Deveríamos ir para os seus braços e dizer assim: Jesus, eu não estou aguentando. Eu não sei o que fazer. Como tantas as vezes a gente vê nos Salmos. Vejam as expressões que o salmista usa, meus irmãos. Expressões de verdadeira dor. Expressões aonde ele até mesmo se questiona se Deus está mesmo do seu lado. Aonde ele diz: até quando, Senhor? Até quando o Senhor permanecerá calado? Expressões onde ele diz:
As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. E tu, Senhor, até quando? Em lágrimas eu faço encharcar o meu leito. Mas ainda assim ele estava orando a esse Deus. Ainda assim ele estava correndo para Deus e não correndo de Deus. Ele estava indo para esse Deus que conhece a sua angústia, que conhece a sua luta e que sofre com você ao seu lado. Que conhece a sua dor, conhece o seu sofrimento, conhece o inferno pelo qual você tem passado. E por isso ele é capaz de se compadecer das nossas fraquezas, porque ele mesmo experimentou as nossas fraquezas. E é impressionante como essa verdade nos consola. Mais uma vez, no momento mais difícil que eu e a Jéssica passamos, foi justamente o fato de saber que o Deus ao qual nós servimos conhece a dor do que é perder um filho. O Deus ao qual nós servimos é um Deus que sabe o que é perder alguém que Ele ama. O consolo que essa verdade traz, meus irmãos, de que o nosso Deus, Ele não está impassível, Ele não está lá, alheio ao que está se passando entre nós na terra. Ele não está lá sentado, distante, de braços cruzados, como os deuses gregos, como os deuses das outras mitologias, como os deuses de outras religiões, que não se importavam com os seres humanos. Não, nosso Deus está com o humilde, está com o quebrantado de coração e de espírito. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Esse é o Deus que conhece a nossa dor. E por isso Ele é capaz de nos consolar. Por isso Ele é capaz de nos trazer alívio. Porque Ele conhece a nossa dor. Ele sabe o que é padecer. Mas talvez você possa se perguntar, se Jesus nunca pecou, como é que Ele poderia se solidarizar conosco, nas nossas dores, na culpa e na vergonha causada pelo nosso pecado? Uma vez que, pelo menos, o pecado Ele não conhece. Mas, como nós já falamos, meus irmãos, a doutrina da impecabilidade de Cristo o fez conhecer as nossas tentações mais do que nós mesmos. Justamente, como eu falei, porque Ele nunca se dobrou a nenhuma delas. Ele as provou em uma intensidade que nenhum de nós é capaz de imaginar. Ele realmente conhece a força de uma tentação. Além disso, é justamente por ser sem pecados, mas compartilhar das nossas dores e angústias que Jesus é capaz de nos salvar. Apesar de não conhecer o pecado, na cruz Jesus oferece a si mesmo para carregar a culpa do nosso pecado. Deus o fez maldição em nosso lugar. Daquele que não conheceu o pecado, Paulo vai dizer, Deus o fez pecado em nosso lugar. Na cruz, Jesus experimentou a condenação do nosso pecado, o pagamento do nosso pecado. A culpa que era nossa recaiu sobre Ele. E justamente por causa do seu sacrifício santo, Ele pode nos prover salvação. O nosso Salvador não precisa de salvação, mas Ele é alguém que pode prover salvação a nós, e é justamente porque Ele não está preso, imerso no lamaçal do pecado, que Ele pode nos tirar de lá. Que Ele pode estender a sua mão para nos resgatar. E é com base nessa realidade que o autor de Hebreus vai nos trazer mais uma exortação no verso 16, quando ele diz, portanto, mais uma vez, está ligado ao verso 14, ao verso 15, perdão. O verso 15 explica o verso 14. E ele também dá significado para o verso 16. Por causa dessa realidade, do sacerdócio eterno de Cristo,
de que Ele conhece a sua dor e se compadece de nós, de que Ele ofereceu um sacrifício perfeito para nos resgatar do pecado, de que Ele conhece a nossa dor, que Ele levou sobre si a nossa culpa, Ele vai dizer, portanto, com base nessa realidade, nos aproximemos do trono da graça, com coragem e confiança. Porque somente com base naquilo que Jesus fez por nós, é que podemos ter certeza que nós receberemos misericórdia e ajuda em tempo oportuno. Olha que promessa impressionante as Escrituras estão trazendo para nós nesse momento. Se nós não abandonarmos a Cristo, se nós permanecermos fiéis ao Senhor, à nossa confissão, se nós não vacilarmos na nossa fé, com base na obra de Cristo, com base no que Ele fez por nós, encorajados pelo fato de que Ele conhece a nossa dor, não é um Deus alheio ao nosso sofrimento, Ele o experimentou, Ele conhece. Com base no seu sacrifício perfeito e imaculado, nós podemos receber o perdão dos nossos pecados. Com base nisso, nessa esperança, o autor de Hebreus está dizendo, nós podemos nos aproximar com confiança do trono da graça de Deus. Sabendo que, no momento oportuno, receberemos misericórdia e ajuda. No momento oportuno, o Senhor agirá em favor daqueles que nele esperam. No momento oportuno, o Senhor derramará graça, misericórdia, alívio sobre a sua vida. Não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra de Deus. É uma promessa, meus irmãos. E nós devemos nos apegar a essa promessa. De que o Senhor não nos abandona em meio ao nosso sofrimento. Que os nossos sofrimentos, a nossa dor, as nossas lutas, não nos colocam mais distante de Cristo. Pelo contrário, Cristo se aproxima de nós no meio da nossa dor. O coração de Cristo se inclina para nós, porque Ele conhece a nossa dor. É justamente em meio à nossa miséria, em meio ao nosso sofrimento, que nós devemos nos aproximar daquele que sofre conosco, daquele que padece conosco. Daquele que conhece a nossa dor, que pagou o preço pelo nosso pecado e que pode nos purificar. E Ele não só pode fazer tudo isso, como é justamente em meio ao nosso sofrimento que Ele mais se compadece de nós. Em meio às nossas fraquezas, limitações, angústias, é nesse momento que Cristo vem em nossa direção. Ele estende a sua mão para nós, estende os seus braços para nós, dizendo, eu conheço a sua dor. Eu sei o que você está passando. Eu vejo o seu coração. Eu vejo o que ninguém mais vê. Eu vejo as lutas que você está travando no seu interior, na sua alma, e que você tenta esconder das pessoas. Você pode esconder de todos, mas você não pode esconder daquele que tem olhos como chama de fogo, e que enxerga, e que vê o mais profundo do seu ser, que conhece as suas limitações, que sabe que você é pó, sabe que você não aguenta, sabe que você não é forte como você achava que era, sabe que você é limitado, sabe que você não é capaz de passar por isso sozinho. E que porque Ele sabe disso, Ele está disponível para te oferecer alívio no tempo oportuno.
Eu não sei como você chegou aqui hoje, meu irmão. Eu não sei as lutas que você tem passado. Eu não sei o sofrimento que você tem enfrentado. Eu não sei contra quais pecados você tem lutado. Eu mesmo posso nem compreender as suas dores, por talvez nunca tê-las experimentado. Mas Jesus as compreende. Jesus te entende, meu irmão. Jesus sabe o que você está passando. Jesus conhece a sua dor. Ele não está alheio ao seu sofrimento. Pelo contrário, em nossa fraqueza é que Ele se compadece de nós. Ele conhece a sua dor porque na cruz Ele a tomou sobre si. Ele conhece as suas angústias, porque Ele experimentou cada uma delas, enquanto viveu e padeceu. E especialmente na cruz, Ele as tomou sobre si. Eu quero encerrar nessa noite, meu irmão, te encorajando para que a sua dor, o seu sofrimento, a sua luta, o seu pecado, não o leve para longe de Jesus. Não acredite na mentira de Satanás. Que a sua dor, que a sua miséria, que a sua luta, que o seu pecado o leve justamente para Jesus, para aquele que pode te oferecer consolo, para aquele que pode te oferecer alívio, para aquele que entende o seu coração, porque Ele o criou, porque Ele o ama, porque Ele conhece a sua dor, até mesmo aquelas que você não quer mostrar para ninguém, até mesmo aquelas que você faz questão que ninguém saiba, mas Ele tem te visto. E Ele deseja, no tempo oportuno, oferecer graça e misericórdia. Por isso, corra até Jesus. Vá para Jesus. Busque Jesus. Porque Ele é capaz de se compadecer de nós em nossas fraquezas. Vamos orar? Quero te convidar a se colocar de pé. E hoje nós estamos fazendo algumas modificações na nossa liturgia. Porque a gente quer que você saia daqui pensando nessa mensagem, recebendo o consolo que ela pode te trazer. Então, assim que nós orarmos, o nosso culto estará encerrado. Assim que nós orarmos, o nosso culto finalizará, para que você saia meditando nessa mensagem, para que as suas conversas após o culto sejam baseadas nessa mensagem, para que nós possamos pensar nessa mensagem, de que Cristo nos conhece, conhece a nossa dor e por isso é capaz de nos dar consolo. Vamos orar. Senhor Jesus, como é bom que o único Deus verdadeiro é um Deus que se compadece de nós. Não é um Deus mesquinho, não é um Deus autocentrado, não é um Deus alheio ao nosso sofrimento e à nossa dor. Mas é um Deus que nos conhece e é um Deus que nos ama. É o Deus que nos criou, que conhece a nossa estrutura, que sabe que somos fracos, que somos pó, que somos miseráveis.
mas que ainda assim, quando éramos pecadores, quando éramos inimigos, o Senhor enviou a Cristo Jesus, que se fez carne, um ser tão puro e santo, que tomou a nossa carne, os nossos ossos, que experimentou a dor, que experimentou o sofrimento, que conheceu as nossas angústias, que padeceu na cruz e levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Um Cristo que nos conhece, que sabe o que é padecer, que nos compreende e que está disponível. Um Cristo que é capaz de nos consolar e se compadecer de nós em nossas fraquezas, porque Ele as experimentou. Um Cristo que é capaz de nos perdoar, porque é santo, santo, santo. Porque Ele é o nosso sacerdote e porque nós podemos nos aproximar dEle, e nele encontrar vida, e nele encontrar perdão, e nele encontrar esperança, e nele encontrar ânimo, e nele sermos renovados, e nele sermos encorajados. Senhor, que bom é ouvirmos nessa noite que Cristo conhece a nossa dor. E que em meio à nossa dor nós podemos nos aproximar de Ti, Pai. E que a nossa dor é o que nos aproxima ainda mais do Senhor. Que o nosso sofrimento e a nossa fraqueza é justamente nelas que o Senhor nos diz: vem, alma cansada. E encontre descanso. Porque eu conheço a sua dor. Eu vejo as suas lágrimas. Eu vejo as suas lutas, eu conheço as suas angústias, e eu sei o que te pode trazer paz. E o que te pode trazer paz sou eu mesmo. Por isso, vem até mim, Jesus nos chama. Vem até mim nas suas fraquezas. Vem até mim nos seus pecados. Vem até mim nas suas lutas. Vem até mim na sua dor. Venha até mim, porque eu conheço e eu posso te trazer alívio. Senhor Deus, que o Senhor nos console e que possamos compreender, cada um de nós, que em nossas lutas, em nossas dores, o Senhor está do nosso lado. E que em tempo oportuno derramará misericórdia, graça e ajuda sobre as nossas vidas. E talvez tenham alguns de nós, Senhor, que precisa dessa ajuda hoje, o tempo oportuno é hoje, e que nós possamos confiar no Senhor e em Tuas promessas, porque o Deus que promete é um Deus que cumpre aquilo que promete. Que permaneçamos firmes em Cristo, sabendo, ó Senhor, que o Seu consolo está disponível, que nós podemos nos aproximar do trono da graça e receber essa graça imerecida. Que os Teus braços não estão fechados para nós. Mas que no nosso sofrimento, o Senhor nos chama, o Senhor nos conhece. Por isso, Senhor, traga alívio, traga consolo a cada luta que nós possamos estar enfrentando, a cada sofrimento, a cada luta contra o pecado. O Senhor conhece o coração de cada um aqui. O Senhor sabe o que cada um de nós precisamos. E o que cada um de nós precisamos será encontrado somente no Senhor. E nenhuma outra coisa. Então ajuda-nos a irmos até o Senhor nessa noite. Que o nosso coração cansado e aflito vá até Cristo, ao Cristo que conhece o nosso sofrimento e se compadece de nós. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo repouse hoje em cada coração, não somente hoje,
mas para todo sempre. E aqueles que creem, digam amém e amém. Vá em paz, meu irmão, dê um abraço em quem está do seu lado e receba o consolo da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe.